Não tem muito. Ele queria escrever um livro. Só que o que acontece? Era meio desorganizado, porque ele não colocava atrás o que era. Eu conheci o Joaquim no movimento, em greve. Eu levei umas borrachadas da polícia, né, nessa greve. E ele veio me defender. Que foi quando a gente estava comemorando, foi a eleição do sindicato. Naquele ano que o pessoal fez, que o Renatão fez aquela música, ó, quem manda aqui? É o Joaquim Boca do Pó. Essa história do Boca do Pó foi o seguinte, eles queriam difamar o Joaquim, a chapa da Força Sindical, que estava concorrendo. Espalharam que o Joaquim tinha apelido de Boca por causa de tráfico de droga. E isso daí acabou redundando em nada. Pelo contrário, o pessoal ficou indignado. Os poucos votos que a outra chapa teria acabou perdendo por causa dessa brincadeira que eles fizeram. E aí, no dia que apurou a eleição, que acabou a apuração da eleição, o Renatão apareceu com essa musiquinha, com um saco enorme de talco e jogava assim pra cima e todo mundo, ó, quem manda aqui é o Joaquim Boca do Pó. Foi muito engraçado. E jogava aquele talco assim pra cima. Em 92, logo depois da nossa chapa ganhar, a empresa colocou 5 diretores sindicais para fora e olha, houve uma perseguição, uma caça às bruxas dentro dentro da fábrica, pressionando eles a saírem do sindicato. Na época a gente tinha 560 sócios dentro da fábrica. A gente chegou a ficar com 17 trabalhadores só sócios na fábrica. Foram 5 demissões e voltou aos quadros de funcionário, mas depois de muita luta. Preferia ver o diabo do que ver o Juca lá na porta de fábrica. Nossa, o Juca, a empresa é muito mesquinha, cara. Ela botava ônibus para dentro da fábrica. Aí eles faziam de tudo para atrapalhar a vida da gente. Na época que o Joaquim era presidente do sindicato, o sindicato da alimentação, desde aquela época, já apoiava muito a luta para além das questões da categoria, né? Apoiava o movimento estudantil, as lutas populares, movimento sem terra. Na verdade, assim, isso acho que foi uma marca, um diferencial que o Joaquim deixou no sindicato até hoje, né? Que a diretoria, inclusive, tem esse aprendizado, né? Que começou com o Joaquim. Isso daqui foi no movimento pelo Passe Livre, aqui em Jacareí. Isso daqui é uma assembleia. Nessa foto aqui, nós estamos em Brasília. Essa daqui é na Colômbia. Pode ver que o cartaz está em espanhol. Eu adorava conversar com ele de política, porque eu achava assim, que ele se expressava tão bem para uma pessoa que teve pouco estudo, como minhas irmãs falou, né? O tanto que a gente sofreu, porque eu peguei essa parte do sofrimento, que o meu pai ele ia na feira, quando a gente morava no Vila Sinhá, e meu pai trazia contado, uma banana para cada um, uma laranja para cada um, para você ver como que era a dificuldade, assim, a vida da gente, sabe? E aí a vida nossa era assim, as crianças iam para a escola, os que já dava trabalhar, ia trabalhar, né? Aí fomos crescendo e trabalhando para pagar aluguel. A gente mudou mesmo em 2 cômodos, eu dormia até debaixo da mesa. Porque não tinha quarto, era uma cozinha e um quarto. Daí quando meus irmãos chegavam da fábrica, 2 mais velhos de terceira, levantava nós e saía para eles dormir, né? E assim foi indo, né? Até que o Joaquim também começou a trabalhar de entregar, época de eleição, ele entregava panfleto, né? Ele já interessava, né, para a parte assim, mas sempre das pessoas mais pobres, que ele nunca fez para quem era rico, isso não fez, sabe? Então ele sempre teve, já o coração dele sempre foi para esse lado mesmo. Quantos anos de atuação sindical, Joaquim? Então, eu comecei a atuar no movimento sindical, na realidade, mais diretamente em 85. Né? Uhum. Até 85, eu trabalhei em várias empresas metalúrgicas. Né? Eu, com 14 anos, eu fiz minha primeira greve. Eu trabalhava na Aerotec, uma fábrica de avião que tinha atrás da Embraer ali, que fabricava o avião Arapuru. Na época ainda era o antigo Zé Domingos, o presidente do sindicato. Nós fizemos a primeira greve, uma greve de ocupação para receber salário. Eu estava 3 meses com o salário atrasado.
A mesma educação que o papai deu para o Joaquim, a mamãe deu para nós também. Então, os irmãos, ela criou do mesmo jeito que ela criou a gente, ela criou ele também. É um dom que ele tinha. A gente sabe que ele não era uma pessoa temente a Deus, isso não é mentira, todo mundo sabe que ele não era, mas o que ele fazia era como se ele fosse. Ele fazia coisas que pessoas de dentro da igreja não faz. Então, isso eu falo porque a gente via. Ele contava pra gente a história que ele queria ser um comunista porque ele ia com a minha mãe, às vezes, na roça, e ele presenciou que a minha mãe levou pouca comida e ele queria dar para ele um pouquinho de comida dela. Aí ela pegou um tomate do chão, era um caqui, eu não lembro a história direito, mas ele falava isso. E para dar para ele comer. Aí a dona da fazenda chegou e viu, e aí chamou a atenção da minha mãe, ficou brava, minha mãe chorou muito. Aí ele pensou na cabeça dele que quando ele crescesse, ele não ia querer que a minha mãe chorasse mais, porque era maltratada pelo patrão. Ele não tem nem como descrever, né, Joaquim? Não tem como descrever Joaquim. Joaquim é uma pessoa que não guardava mágoa de ninguém, né? E ele falava para mim, Beth, você tem que saber separar a política do pessoal. Às vezes a gente tem uma briga política e não tem nada a ver com o pessoal, então a amizade continua. Eu brincava com ele, eu falava para ele assim, Joaquim, você, na Igreja Católica tem os vicentinos. E eu falava para ele, você faz o trabalho do vicentino ajudando o pobre e você fala que é ateu? Você é muito mais acredita em Deus do que um ateu. Eu falava isso para ele, ele dava risada, sabe? Ele não tinha distinção, né? Ele tratava todo mundo igual, né? Tratava todo mundo igual. E ele lutava, né? Lutava, não era contra os terceirizados, mas contra a terceirização. Queria que os terceirizados tivessem os mesmos direitos que os próprios, né? Que o funcionário próprio. Teve um trabalhador que nem era da Brahma, era de terceira, e ele caiu e morreu. Ele caiu e morreu porque estava sem equipamento de segurança. E ele era só cipeiro. E aí ele foi mandado embora por justa causa, por denunciar a morte do trabalhador. O terceirizado é aquele que não pode usar a mesma enfermaria do trabalhador da fábrica. Ele não tem a mesma CIPA da fábrica, que organiza, que fiscaliza os acidentes. Ele não tem o mesmo tratamento por parte da chefia. Ou seja, ele é colocado como um segundo ser dentro de uma planta de uma empresa. E aí ele consegue reverter essa justa causa, né? Muita pressão, muita luta. E depois, eu acho que foi um acerto muito grande, que há 3 anos atrás, no último mandato, a gente faz um reparo com relação ao que eu acho que tem sido um erro, né, que não vou aprofundar aqui o porquê, mas de o Joaquim ter ficado fora durante um bom período da direção do sindicato. Eu acho que é importante destacar que nesses últimos 3 anos o número de sócios da Ambev triplicou, né? Ele foi na linha de frente de organizar um trabalho de base, um trabalho junto à CIPA, e que inclusive agora nós tivemos a retomada, inclusive a participação de uma mulher, Gisele, hoje é diretora em função desse trabalho que o Joaquim fez. Aí eu teve à frente junto com os demais companheiros, o Joaquim foi linha de frente nesse trabalho de base junto à Ambev. E em função do papel que o Joaquim cumpriu no Sindicato de São José dos Campos, algumas bandeiras foram levantadas, né, como, por exemplo, essa questão de regulamentar o banco de horas no caso da Ambev. Tem ações, inclusive, na justiça que hoje nós estamos vencendo, que de fato é um papel destacado do Sindicato de São José dos Campos por conta do papel do Joaquim, assim como o PEF. Esse banco de horas na Ambev, colocado individualmente para cima dos trabalhadores, é ilegal, é abusivo, e ela vai dançar, ela vai perder mais um processo, ela já tem os 3 processos se ferrando, vai perder mais um. E essa questão do PEF, eu acho que boa parte das lesões que eu tive e muitos outros trabalhadores lá foi porque foi um período de que a exploração, né, o trabalho do trabalhador aumentou muito. E o pior de tudo, né, com o cara acreditando
Que ele tinha que fazer aquilo lá para pegar o dinheiro, tal pé, o famigerado PEF, né? É um trabalhador entregando o outro, sabe? Um pegando... O trabalhador passou a ser patrão do outro, né? Porque se o cara passasse 5 minutinhos a mais da hora do banheiro dele, do intervalo dele lá, já o próprio... Não era o patrão mais que já dava uma chicotada, né? É o próprio companheiro. Mas, com o tempo, a gente foi desmistificando essa questão do PEF. Esse mandato ele dizia que seria o último e de que ele estaria fazendo uma transição, né, e tirando um pé um pouco de estar à frente das lutas da Ambev e tal, por toda a responsabilidade que é. Só que o engraçado é o seguinte, que quando ele fala que para ele abrir mão disso e pegar outra coisa para fazer, ele nos dizia o seguinte, que ele ia abrir mão do trabalho da Ambev e ia cuidar dos problemas de padaria, né? Sendo que a gente tem milhares de padarias aí na base de Jacareí, São José, Santa Branca, Guararema, Litoral. Quer dizer, ao invés dele realmente tirar o pé para poder preservar um pouco a sua saúde e a sua condição de vida, ele estava se propondo a pegar aí um problema muito maior e muito mais difícil de resolver. Acho que resume bem aí o que o Joaquim, na verdade, estava disposto a fazer pela categoria, pela luta dos trabalhadores. Ele não parava. Não, no celular. E dessa vez mesmo, ele chegava, eu ia lá e ele falava, olha, porque no hospital que ele ficou nos primeiros dias de internação, não podia usar o celular. Então, eu ia lá e ele, ó, não esquece de falar pro Cidinho isso, não esquece de falar pro Valtinho aquilo, olha, fala para eles da Assembleia, fala para eles. E eu tinha que ficar mandando mensagem para... Ó, o Joaquim falou para vocês não se esquecerem da resolução que vocês tomaram em tal reunião. O Joaquim falou que vocês têm que fazer a assembleia tal. Ele não dormia, ele acordava às 3 horas da manhã, enchia o saco de todo mundo para a porta de fábrica. O cara mais lutador que existe mesmo era o Juca. Eles vinham chamar aqui, às vezes até de ressaca, 3 horas da manhã chamando na porta de fábrica aqui, vamos. Mas ele incansável. Mas era sentar no carro, no banco do carona, você olhava 2, 3 minutos, 1 minutinho, você olhava do lado, ele falava que estava tirando umas ideias, era a hora que o cérebro dele parava e começava a ter umas ideias. Aí ele acordava na porta da fábrica, daí ele já botava tudo em prática. Aí saía. E eu ficava muito brava com ele, que eu falava, poxa, Joaquim, você não é mais criança, você não tem mais 20 anos. Não digo para você parar de militar, porque eu sei que isso não vai ser bom para você, mas eu acho que você tem que maneirar, não ir mais de madrugada para a porta de fábrica. Ah, eu sou um jovem idoso. Ele nunca admitiu que ele era velho. Bom dia, gente. Então, olha só, vamos começar a nossa assembleia. Bom dia! Tá bem. Estamos todo mundo forte, tomou café hoje de manhã. Boa tarde, gente. Pessoal aí do fundo aí, tá ouvindo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje estou aposentado, mas não é por isso que a gente abandona a luta. Até agora, que está fazendo uns 20 dias que ele morreu, parece que a gente está sonhando. Eu vejo a foto dele ali no celular, parece que eu vou ver ele falando pro povo, olha, pessoal, vai ter reunião, não sei, da DIMAP, não sei da onde, não sei, da resistência que ele falava. Isso é o Juca. Quando você estava todo mundo perdido, sem saber, ele estava lutando. Ele arregaçava, ele entrega um boletim sozinho contra as adversidades todas, ele estava lá. Não é todo mundo que faz isso. Perdemos um lutador. Espero que o legado dele seja esse. Voltando, o legado do Juca é esse, a de luta. É o trabalhador na essência da palavra, de luta. Eu perdi uma parte do meu corpo, como se tivesse arrancado um braço, uma perna. Gente, sabe que... O Joaquim, ele tinha esse meu neto aqui como um mascotinho dele. Todo lugar que ele ia, o Lucas ia junto. Ele tentando falar e o Lucas agarradinho na perna dele. Beth, você acha que
valeu a pena tudo? Sim, claro. Valeu muito a pena. Quem foi no velório dele viu. Costumo dizer que eu tivesse que retornar de novo depois da segunda dimensão aí, eu voltaria a fazer tudo aquilo que eu fiz e apenas consertando os erros que nós cometemos durante a nossa empreitada. E o passado, para mim, muito daquilo que os trabalhadores têm hoje foram fruto das lutas sindicais, né, que eu dei a minha pequena contribuição. Então, quando eu ponho a cabeça no travesseiro para fazer um balanço da minha trajetória de luta, eu avalio, eu faço uma autocrítica e foi uma trajetória positiva. As tecnologias ancestrais nós temos para induzir o sonho dentro de um pesadelo entre um traçante e outro, dilatar o tempo, imaginar um mundo novo. Eu que sou de onde a miséria seca as estações, vi a primavera florescendo entre os canhões.